Bom dia, amigos e amigas, senhores e senhoras. Eu sou o Daniel Nonato. Obrigado a você que está conosco aí, pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo WhatsApp. E também você que está conosco aqui no Facebook, não é isso? Você que nos acompanha, nos segue, nos ajuda a pensar, a refletir um pouco sobre a realidade da vida. Lembrando aos senhores e às senhoras que o dia de ontem foi um dia diferenciado, não é isso? Tivemos aí a situação referente à prisão do Queiroz. Aí achando que a coisa seria só aquilo, aí daqui a pouco o Weintraub pede demissão. É situação da vida da gente que a gente quer entender esse governo da República Brasileira, né? Nesse país chamado Brasil. É uma situação à parte, né? A gente se diverte muito sabendo que ainda existe pessoas sérias no sentido de você ver uma situação dessa aí. Só que aquilo, vou tirar um pouco a máscara, estou no dentro do carro aqui, vim aqui no hospital trazer um amigo, nós ficamos um pouco assim, olhando também, que não tem só que investigar o Flávio Bolsonaro, não só o Queiroz fez parte da rachadinha. Tudo bem, sabemos aí das ligações que ele teve com a milícia, as ameaças, isso tudo continua. A gente não pode deixar isso passar em branco. Mas também não podemos esquecer que existem outros deputados do Rio de Janeiro que também fizeram a rachadinha. Inclusive, o presidente da Alerj, o senhor André Siciliano, está lá sendo investigado também. Então a gente fica aí preocupados, falando do Flavinho, esquecemos do resto. Ficamos preocupados com as grandes corrupções, com os grandes escândalos e deixamos passar as pequenas corrupções. A única coisa que tem que deixar bem claro aqui é que durante a sua campanha, o presidente da República que está aí no poder, né, exercendo o ministério dele, ele dizia que não ia aceitar a família envolvida em corrupção. E interessante que você tem muito disso aí. Você tem aí o filho dele, Carlos Bolsonaro, você tem aí o outro filho dele que foi para a rede social bêbado, sei lá, drogado, falar que o que falou sobre entre morrer com Covid e morrer transando, era melhor morrer transando. Isso é um escândalo para uma pessoa que exerce o cargo que ele exerce. Resumindo a história, você tem uma família totalmente desentoada. Mas é aquilo. Eu ouvi um amigo falando, ainda estou com o Bolsonaro, ele ainda é opção, a melhor opção é ele, a melhor opção para trabalhar, para poder... Senhores, eu acredito que existem pessoas melhores. Eu não vejo o presidente da República atual do Brasil, o senhor Jair Messias Bolsonaro, como alguém ilibado, preparado para o cargo que ocupa. Eu nunca vi, por isso, o motivo que eu não votei nele. Como também não consigo ver o Witson como um grande, Witson, é nome complicado, né? Como também um governador, na época eu não via e continuo não vendo ainda. Diante da realidade do hospital de campanha, diante da realidade das coisas que têm acontecido em nosso querido Rio de Janeiro. Então eu não consigo enxergar essa autoridade todas, né? Como eles colocam aí. Agora, ainda olhando para a realidade da demissão do ministro da Educação, aquilo ali, filho, já estava ruim mesmo, ficou pior ainda. E aquilo, se faz necessário hoje, a minha única preocupação é aquela que vocês deveriam ter. Primeiro, mandar embora, demite-se o ministro da Educação. Nós estamos há quase um mês, ou mais de um mês, vai fazer um mês já, né, sem ministro da Saúde. Ele nomeou um interino, um general, e esse general está lá fazendo o que quer dentro do Ministério da Saúde. E a gente está aí sempre agindo com muita omissão, porque ninguém fala nada. E diante de mais de 47 mil mortos da Covid. Mas já a dengue matou não sei quantos mil. Senhores, a realidade não é o seguinte, estamos vivendo um tempo à parte. Por exemplo, se no tempo não fosse um tempo diferente, eu não estaria trabalhando de forma diferente. O meu expediente, que é de 9 às 5, está indo de 9 às 13 horas. Ou seja, estamos vivendo toda uma realidade. A gente que trabalha em todas as áreas, em todos os campos,
estamos vivendo isso com muita certeza. É preciso ter em nossos corações que o tempo é diferente. Mas há quem diga, eu vou dizer a você, que está tudo muito bom, maravilhoso, né? Tudo tranquilo, tudo vivendo nas maiores rosas e flores do mundo. Bom, é o que o pessoal diz, eu acho que é preciso a gente olhar bem, porque nossa República Brasileira, estamos aí com uma política que não há benefício para a classe popular, para o pobre, para o lascado igual eu e você. Você me diz, eu repito, perguntei isso ontem, pergunto de novo, qual é a política que se tem hoje para beneficiar, para ajudar o pobre, o trabalhador, o cidadão comum igual eu e você, os lascados da vida? Na verdade, hoje existe uma preocupação muito grande com a economia que quebra. Tá legal, acho bonito isso, interessante, a economia não pode quebrar. Quando a geladeira estiver vazia, você vai entender. Bom, minha geladeira nunca teve cheia, então para mim não é nem novidade, eu quero entender até agora. Afinal que eu sou pobre. Mas quando você estiver desempregado, senhores, eu fiquei uns 6 ou 7 anos desempregado. E Deus sabe como é triste o desemprego. E eu sei também como é triste o desemprego. Eu olho o meu currículo e fico pensando, 6 anos sem um trabalho de carteira assinada, sem um trabalho fixo. Olha, foi um momento muito triste na minha vida. E de verdade, fica ruim de viver. O padre Alfredinho, um padre conhecido meu lá de Brasília, ele dizia que um homem desempregado, uma mulher desempregada, é um zumbi social. E nós estamos cheios de zumbis sociais. Ou como diz, ou alguém disse recentemente, são os invisíveis da sociedade. A gente enxerga muito, fala muito da fome dos outros, né? A gente tem aqui a capacidade de ir para a rede social, falar de necessidade de partilha, necessidade de... Mas dificilmente a gente passou por ela, no sentido que a gente tem muita mania de querer, para poder solucionar problemas simples. Então, a gente olha para a realidade política de hoje. Qual de fato é a política? Como desculpe aí o petista, eu quero saber qual foi a política que o Lula teve. Não, ele fez o Bolsa Família, legal. Ele fez isso, fez aquilo, fez o Pronatec, fez o Diaba 4. Senhores, mas qual foi mesmo a política que não criou dependência? Porque tudo é concessão. Ontem, o ministro o ex-ministro, né, da Educação, antes de sair, ele meteu uma caneta lá e ele fez caçou o projeto em que dava benefícios para negros e carentes para pesquisa, mestrado e doutorado. A gente fica mais indignado ainda quando a gente observa, nesse contexto, a realidade do ser humano. O evangelho de hoje, quando a gente vê Mateus capítulo 11, versículos 23 a 30, 13 a 30, olha, 13 a 30, é isso mesmo. A gente fica indignado porque o evangelho de hoje fala de Jesus dizendo que vinde a mim que seus fardos é pesado, eu vos aliviarei. A gente, quando entra para uma religião, participa de uma igreja, de uma comunidade, a gente quer muito mesmo a liberdade, o direito. A gente quer muito as vantagens daquele grupo religioso. A gente quer muito ficar bem, ficar se beneficiando da cultura, daquilo tudo da religião. Jesus hoje ele traz para a gente, falando sobre a realidade de revelação aos pequenos. Eu sempre comento essa passagem e eu lembro das devoções dos povos que não têm a teologia que eu tenho, que não têm conhecimento que eu tenho, a demonstração de fé que muita gente tem. Demonstração de fé que você e eu não temos. Por isso, talvez o evangelho de hoje traga para nós uma novidade. Dia do Sagrado Coração de Jesus. Paramos hoje de ler um pouco o evangelho de Mateus, no Sermão da Montanha. Vamos para o capítulo 11 e vamos tentar entender essa novidade do evangelho. Quando Jesus diz sobre a realidade de estarmos voltados. Ele fala, vinde até mim que eu vos aliviarei. Mas tem pessoas que são preguiçosas e querem se aliviar do fardo. E aí alguém fala assim, poxa, tem pessoas religiosas que não são bem religiosas. E ainda olhando para esse contexto, aí justifica, por exemplo, ontem uma pessoa disse para mim, eu sou contra o governo do PT. Eu não sou contra o governo do PT. Eu sou contra o governo da esquerda porque a esquerda defende o homossexualismo. Primeiro que a pessoa errou,
quando fala isso, né? Não existe homossexualismo. O homossexualismo foi a classificação como doença. Hoje é homossexualidade. Ponto. Ah, mas o pessoal do PT também defende a corrupção. Bom, quero saber quando. Eu não defendo, você não defende. Quem defende a corrupção? Ah, também nas escolas se ensinava. Eu quero saber qual professores, atenção, me respondam isso, se vocês ensinavam isso na sala de aula, sobre a homossexualidade. Na verdade, a gente tenta o tempo todo classificar a nossa posição, justificando ela a partir do nosso ponto de vista. Então eu não vou gostar da polícia porque tem policial corrupto. Ah, eu não vou gostar de religiosos, de padres e pastores porque tem padres e pastores 7-1. Resumindo a história, a gente vive um dilema, uma situação de vida onde as pessoas tentam, na radicalidade, colocar só defeitos em evidência, nivelando por baixo. Por isso Jesus hoje fala sobre a revelação aos pequenos. Por isso Jesus hoje fala sobre a revelação àqueles que sofrem perseguição. Por isso hoje ele fala que se faz necessário se aproximar dele. Hoje, dia do Sagrado Coração de Jesus, quer ver um coração mais sangrado, mais ferido? Ontem eu falava isso com a minha amiga Geni lá de Mato Grosso, ontem à noite. Eu dizia que Deus, ele pode ter tudo, mas ele não obriga a humanidade a segui-lo. Deus, no seu infinito amor, no seu coração ferido, no seu coração o tempo todo vilipendiado por nossas escolhas erradas, vilipendiado pelas nossas discussões inúteis. Deus, no seu amor de pai, com coração de mãe. Aí ponto, meti heresia agora na cabeça de alguns. Um Deus que o tempo todo é ferido. Jesus que é chagado, ferido, maltratado. Jesus que foi classificado como bandido no seu tempo. Jesus que foi condenado à morte como herege. Resumindo a história, o evangelho de hoje traz para nós essa novidade. Jesus Cristo, o Deus de Israel, o Deus Salvador, o Deus uno e trino, o Deus que se faz presente, tem um coração maltratado pelas nossas faltas de amor, nossa falta de compaixão e respeito para com o próximo. Ficamos preocupados em querer que o outro viva do nosso jeito. Jesus fala: olha, eu te agradeço, Pai. Jesus, ele tinha uma prática de oração muito comum. Primeiro, as orações dele sempre foram uma oração íntima, uma oração de conversa, onde ele e o Pai dialogavam. E nós temos que criar essa mania. Jesus, quando fala: tomai sobre mim, o meu jugo é leve, você que quer se livrar do jugo, não existe jugo pesado para quem ama. Não existe jugo pesado para você que deseja seguir o projeto de Jesus, se é por amor. Nós temos a mania e o direito de questionarmos sobre a nossa realidade. A boa nova do reino sempre nos leva ao conflito do próprio ego. A gente, quando fala de se libertar da nossa própria pessoa, aquilo que Paulo apóstolo fala sobre o homem velho e o homem novo, aquilo que nós somos às vezes, sabemos que temos que fazer o certo e fazemos o errado. Por isso, o evangelho de hoje, a boa nova de hoje, fala sobre carregar jugo. O jugo que você carrega, se você carrega esse jugo reclamando, falando mal, xingando, ofendendo, brigando, esse jugo ele vai se tornar pesado, vai ser um jugo ruim de se levar. Mas se você encara isso como uma missão, como um dever, como uma consagração, tudo vai melhorar. O evangelho de hoje traz para nós essa certeza. Nós precisamos e devemos colocarmos nossa vontade na vontade de Deus. A dona Geni me falava ontem, eu achei bonito ela falando, a gente às vezes queremos, ótimo isso aí, né? Eu estou fazendo curso com o ministro da Educação. A gente às vezes quer às vezes ajudar a Deus, dizer para Deus o que tem que ser bom para nós. Por isso o evangelho de hoje, quando Jesus coloca a exigência,
Jesus faz a sua fala, Jesus fala bem claro: eu te louvo, ó Pai. Quero também eu ser um dos pequeninos de Deus. Quero eu também ser um dos menores de Deus. Queremos nós todos sermos um dos pequenos de Deus. Deus nos abençoe e nos ajude. Vamos continuar nossa caminhada, vivendo no amor e na vida. Bom dia. A gente recebeu uma ligação aqui agora, voltamos aqui, então agradecemos a vocês pela amizade, pelo carinho, pela sua presença fraterna. Que Deus nos abençoe e nos ajude. Continue rezando, pedindo a Deus que o seu sagrado coração, coração sagrado de Jesus, possa nos ajudar a entender o mistério da vida. E vamos pregar menos ódios. O coração de Jesus é um coração que não acredita, que não defende o ódio. Nós, às vezes, estamos tomados por ódio. Ontem eu dizia sobre o Pai Nosso, sobre a importância de nós rezarmos e rezarmos de verdade. Rezarmos voltado na comunhão de um Deus de amor, voltado na comunhão de um Deus misericordioso, um Deus que nos ama, um Deus que valoriza cada um e cada uma. Não fique preocupado, eu fico olhando os radicais extremistas com a sexualidade alheia ou com a religião alheia. Ah, não, porque ele é crente, porque ele é católico, porque ele não tem religião, ele é ateu. Vamos olhar para Jesus. Jesus, ele dialogava com todos esses tipos de pessoas. Outro dia eu dizia na aula de teologia, e isso deixou o pessoal revoltado, e alguns ficaram: não é bem isso. Jesus, ele escolheu aqueles que ninguém queria. Por isso ele escolheu a mim. Por isso ele escolhe você. Se você se sente mal, se sente triste, está com o coração machucado, Jesus nos escolhe. Nos escolhe não porque nós merecemos, como diz o padre Fábio de Mello, porque Deus quer fazermos de nós o melhor. Mas não tem como escapar do jugo. Quem entra para uma religião, quem frequenta uma igreja, quem faz parte, achando que Deus vai dar tudo o que Ele quer, vai ter jugo, vai ter perseguição, vai ter julgamento. Por isso o coração de Jesus hoje, a festa dele, a solenidade dele, nos convida a mergulhar nesse mistério. Um coração de um Deus chagado, machucado, abandonado, sozinho numa cruz. Um amor que nos move, um amor que nos quer bem. Por isso, estamos juntos. Obrigado a vocês pela amizade, pelo carinho. Minha amiga Geni, lá de Mato Grosso, um abraço para ela. Minha amiga, gente boa, de todos os lugares. Meu amigo José Lopes, o Zezinho, que trabalhava aqui na casa de retiro nosso lá em Nova Iguaçu. Está triste, o irmão dele veio a óbito por causa do Covid. Ontem ele postou no Facebook. Então a gente manda um abraço para ele, que Deus possa consolá-lo. Todos vocês que estão passando por alguma dificuldade, que o coração está magoado, Deus nos ajude, nos abençoe. Que possamos, nesse amor de um Deus gentil, um Deus poderoso, vivermos o dia de hoje. Sexta-feira, 19 de junho de 2020. Obrigado a vocês. Eu sou seu amigo Daniel Nonato. Bom dia. Agora sim, bom dia, né? Vamos lá, estamos aqui acompanhando uma pessoa. Vamos fazer nossa missão do dia hoje, sexta-feira. Vamos juntos, na graça do Deus de amor, celebrando a vida. E lembre-se de se inscrever no canal da Paróquia Santa Rita. Santa Rita Oficial R4. Vamos chegar aos mil, maravilhoso, 1000 inscritos. A paróquia precisa para conseguir compartilhar as missas ao vivo e assim evangelizar melhor. Vamos juntos, até lá. São exatamente em nosso relógio 7h33. Bom dia, eu sou Daniel Nonato.